Bom dia, a paz do Senhor seja com você. Vamos meditar na palavra de Deus, Mateus 4, versículo 4, que diz: Respondeu Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu gostaria de meditar com você, meu irmão, o capítulo 4 de Mateus, dos versículos 1 ao versículo 11. É um capítulo conhecido. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo o impele até o deserto, onde ele fica 40 dias e 40 noites sem comer. Depois de 40 dias e 40 noites, diz o texto que ele teve fome, e o diabo veio tentar-lhe. A primeira coisa que o diabo fez foi chegar para ele e dizer: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus dá a resposta do nosso texto de meditação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, Satanás eleva o nível. Leva Jesus ao pináculo do templo e diz: se joga daí, porque está escrito, Salmo 91, aos seus anjos lhes dará ordens para que não tropecem em pedra alguma. E Jesus lhe responde com a palavra, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Por último, Satanás mostra para Jesus todo o esplendor dos reinos e diz: se você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu. E Jesus diz: arreda-te, Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa meditação nessa manhã, ela é fruto de uma conversa que eu tive com um irmão, eu creio que no sábado, em que essa palavra já estava falando no meu coração, e conversando com esse irmão, a gente acabou chegando a algumas conclusões. A primeira é que nós somos tentados, muitas vezes, por desejos legítimos. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. A fome, ela é um desejo, ela é uma necessidade, mais do que legítima. E uma das coisas que a gente chegou aqui pensando, puxa, como ele foi sutil. Transformem as pedras em pães. Que conselho ótimo. Jesus, lá na frente, iria multiplicar pães e peixes. Jesus iria, de certa feita, ao entrar numa cidade, pedir para o seu discípulo pescar um peixe e ali tirar moedas para pagar o tributo para entrar na cidade. Por que então Jesus não transformou as pedras em pães? A resposta: porque aquilo não glorificava o nome de Deus e fugia do propósito da sua estadia ali no deserto. Razão pela qual ele responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, então, Satanás mostra que tem conhecimento da palavra de Deus. Leva ele ao pináculo do templo. Ele não o empurra de lá, porque Satanás não tem poder de fazer este mal. Mas ele sugere, se joga. E Jesus responde com a palavra de Deus novamente, mostrando claramente que Satanás tem conhecimento da palavra de Deus. Um escritor diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não dizendo que a Bíblia é herege, não, mas que todas as heresias que existem hoje no mundo cristão, elas provêm de um texto tirado de fora do seu contexto. E foi exatamente isso que Satanás fez aqui. Jesus é tentado a demonstrar a sua fé. Olha, você é filho de Deus? Prove. E por fim, parece que Satanás escancara sua cara feia, mostra todos os reinos e diz para Jesus assim: olha, adora-me e tudo isso será teu. Alguns dizem que Satanás queria desviar Jesus da cruz e oferecer um caminho mais fácil. Eu tenho, não sou teólogo, mas eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Porque lá na frente, Satanás iria usar Judas para atrair Jesus e para levá-lo à cruz. Na cabeça de Satanás, Jesus morto ou Jesus não glorificando a Deus era o que interessava. Lá na frente, quando Jesus deixa claro que ele deveria morrer na cruz, Pedro chega para Jesus e fala: não, tenha dó de você mesmo, isso não vai te acontecer. E Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. É exatamente isso o cerne da tentação. Cogitar das coisas que são nossas e não das coisas de Deus. Vamos avaliar cada uma dessas tentações, meus irmãos, e ver o perigo que nós corremos nesses períodos de quarentena. Coincidentemente, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E nós vivemos um período de quarentena.
somos tentados pelas nossas necessidades. Chegam a dizer, se não morrermos de fome dentro de casa, morreremos do vírus lá fora. Não precisa ser assim. Nós não temos só essas duas opções. Você não precisa escolher entre morrer afogado e morrer queimado. Você pode escolher viver. Você pode escolher entre glorificar a Deus e confiar em Deus. É lógico que nessas horas vai soprar no teu ouvido. Ah, mas é fácil você dizer, você está com a sua despensa cheia. Nesse momento, eu espero estar falando a cristãos. Olhe para o seu lado. E neste momento, é o momento de nós sermos cristãos. Não é dentro da igreja que nós somos cristãos, é aqui fora. É olhando para o nosso vizinho, ver se ele tem alguma necessidade. Nós temos uma igreja, temos rede social. Podemos sim ajudar as pessoas nas suas necessidades neste momento. Podemos sim nos unir como igreja e fazer algo para aqueles que são necessitados. Segundo ponto é que Satanás ele tenta sutilmente a nós demonstrarmos a nossa fé. Mas não é a fé verdadeira. É aquela fé espetaculosa que quer soltar rojão, que quer mostrar para si: olha como eu sou crente! Vou me jogar do pináculo. No momento em que muitos dizem assim, não, e usam até o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Vamos encher os templos. E até comentei com o irmão, tá, a gente enche, nós já perdemos um para a doença dentro do nosso templo. E eu pergunto para você, você dormiria com a consciência tranquila se perdêssemos mais 2 ou 3? A mesma Bíblia que diz para nós glorificarmos a Deus, é a mesma Bíblia que diz para nós sermos obedientes às autoridades. É a mesma Bíblia que diz, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas nós somos tentados sutilmente a achar que, se ficarmos dentro de casa, nós não estaremos demonstrando a nossa fé. Quando, na verdade, nós demonstramos a nossa fé é fora do templo. É fora do templo. Demonstramos a nossa fé quando conseguimos conviver com esposa e filhos dentro de casa mais tempo do que o normal. Porque hoje nós estamos tão acostumados a ficar conectados e hoje com quem não está podendo trabalhar, está tendo muito tempo de sobra. Dizem que na China e nos Estados Unidos os divórcios estão aumentando no período de quarentena. Povo de Deus, que esse momento seja para nós nos unirmos como família e como povo. O terceiro ponto, parece que Satanás não é tão sutil, não é mesmo? Ele chega e mostra todos os reinos a Jesus e pede para ele adorá-lo e daria tudo aquilo para ele. E a gente pensa, imagina, se o tinhoso aparecesse e oferecendo tudo para mim, eu sairia correndo, não ia adorar ele, não. Mas, como eu disse, essas coisas são tão sutis. Quando nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, quando nossos corações colocam outras coisas no lugar de Deus, nós estamos sendo idólatras. Estamos adorando outra coisa, senão o Senhor. Tem uma escritora que tem um livro chamado Ídolos do Coração. E ela diz que nós nos enganamos muito porque nós achamos que porque não temos imagens dentro de casa para olhar e adorar, ou cultuar, ou venerar, seja qual o nome que você dê, nós achamos que não somos idólatras. Mas o problema está aqui, dentro do nosso coração. Já foi falado pelo pastor, já foi falado por outras pessoas, mas quando, por exemplo, nós usamos as nossas redes sociais para discutir, para brigar com as pessoas, para defender outras pessoas da política, pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, nós estamos colocando essas pessoas no lugar de Deus. Mas como é que você pode dizer uma coisa dessa? Simples. Você está fazendo inimizade na sua rede social para defender o político A ou B, a posição A ou B, em detrimento dessas pessoas conhecerem a Cristo ou não. Você não se importa. Porque a verdade é que, antes de ouvir a palavra de Deus, as pessoas elas param para nos ouvir. Se eu me fizer odioso para as pessoas, elas não vão parar para ouvir a palavra de Deus. Não vão parar para me ouvir nem cantar, ainda que eu cante belíssimamente, não vão parar porque já rejeitaram o mensageiro.
Você tem que ser aceito como mensageiro, meu irmão. Tem que glorificar a Deus. E esse terceiro ponto, ele é muito forte para nós, porque podemos simplesmente nos curvar a outras coisas. Nos curvamos ao nosso gênio, nos curvamos à, à nossa verdade. Sou o dono da verdade. Nos curvamos a esse político ou aquele político. Hoje no Brasil, mas tudo bem, as pessoas que não são cristãs, eu sou lulopetista, eu sou bolsonarista, elas não têm compromisso com Cristo, tudo bem, mas você tem compromisso com Cristo. Você tem que lembrar que lá no Conselho Apostólico havia um zelote, que era praticamente um terrorista, e havia um publicano, um cobrador de imposto, que era totalmente a favor do governo de Roma. E Jesus estava com eles ali. Então, você, querido irmão, você tem que estar atento a isso. Atento a, a louvar a Deus, a glorificar a Deus, a ter isso como máxima na sua vida. Eu não sou Jesus. Eu quero ser como Jesus. Você não é Jesus. Eu espero que você queira ser como Jesus. E Jesus, com esse amor imenso dele, glorificou a Deus com toda a sua vida durante esses 3 anos que esteve aqui na face da terra. E graças a isso, gente de todas as partes vieram até ele. Gente que não era de Israel e veio procurar cura. Gente que era publicano. Gente que estava lá aliada à prostituição. E até gente que era do farisaísmo. Jesus acolheu. Jesus salvou. Quantas pessoas nós vamos levar para Cristo no meio dessa pandemia? Ultimamente, é a única coisa que tem me fustigado o coração. Quantas pessoas eu vou conseguir falar do amor de Cristo nessa pandemia? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que nós possamos crer com toda a nossa força, pedir para que Deus nos abrace neste momento, para que realmente a sua palavra nos sustente mais do que o pão. Que nós possamos nos sentir abraçados pelo Espírito Santo, de tal maneira que não o tentemos de maneira alguma. Que nós nos dobremos diante do nosso Deus e a mais ninguém, de tal forma que Ele seja o primeiro e único no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.